Olá meninos, a gente vai começar agora uma matéria que é bem legal e cai bastante em prova, que é a parte de estabilidade e FGTS. Então assim, vou fazer o mesmo esquema, vou fazer um gráfico para vocês, vou explicar tudo, depois a gente vem pelos slides e vocês vêm marcando, tá? Então a primeira coisa que eu vou fazer é explicar a historinha do FGTS, então preciso da minha tela limpa, e aí vamos lá. Para variar, a gente vai ter histórias tristes, né? O FGTS, a gente tem histórias tristes, então olha o que vai acontecer. Em 43, e a gente já vai estudar junto, estabilidade e FGTS. Então, em 43, que é o ano da sua CLT, existia um sistema, que é o sistema do estável decenal. Esse sistema era o seguinte: o cara que tivesse mais de 10 anos naquela empresa, ele não podia ser mandado embora. Então, esse era o estável decenal. E era um sistema da época. Então, assim, em 43, né, as pessoas eram mais estáveis, elas ficavam na empresa mais tempo, as relações eram mais tempo, né, duravam mais tempo, os casamentos, vocês sentavam na mesa para almoçar com a sua família, então as refeições também duravam mais tempo, era um sistema estável. Aí, em 66, pensa o seguinte: o empregador começou a ficar com a empresa inchada, ele não podia mandar ninguém embora, né? Porque a estabilidade eu não posso te mandar embora, só tudo na vida tem limite. O limite da estabilidade é a falta grave, mas se você não fizesse nada muito sério, você não podia ser mandado embora. Então, em 66, eles fizeram uma pesquisa, e essa pesquisa, curiosamente, constatou que o empregado, ele não estava feliz. Ele não estava feliz sendo estável. Olha que curioso, né? Ele achava que a estabilidade desmotivava ele, que a estabilidade era horrível, deixava ele super caído, ele não gostava não. Então, eles propuseram um sistema, na verdade, que ia fazer com que o empregado ele migrasse da estabilidade para esse sistema. Qual é a única coisa que vocês acham que faria com que o empregado abrisse mão da estabilidade dele? Qual é a única coisa que ele abriria mão da estabilidade? E aí a resposta foi dinheiro. Então o empregador, ele sugeriu que se criasse um fundo que fosse garantir o tempo de serviço. Então o empregado deixava de ser estável, mas em compensação ele ia ter dinheiro. Então quanto mais tempo de casa ele tivesse, em vez de ser estável, ele tinha dinheiro, ele tinha um fundo. Então o FGTS surgiu em 66 de forma facultativa. Então, o empregado aderia se ele quisesse. Na prática não era bem assim, veja, a nossa vida na prova não cai prática, então não tem problema. Então, ele aderia a esse sistema só se ele quisesse. O FGTS surgiu de forma facultativa. E aí, quem é que paga isso? Quem é que paga todo o FGTS? Tem que ser o empregador, porque ele é que está me fazendo migrar de sistema. Então, ele é que está fazendo que eu migre de sistema. Então, o FGTS surgiu de forma facultativa. E aí, em 88, que é o ano da nossa Constituição, o FGTS passou a ser obrigatório. Então, em 88, o FGTS passou a ser obrigatório. Lembra lá dos princípios? Então, a gente viu da indisponibilidade. Nosso artigo 7º da Constituição tem o FGTS. Então, hoje ele é obrigatório. Posso abrir mão do FGTS hoje? Não posso, tá? Ele é facultativo só para 2 pessoas. Vocês lembram quem? Lembra que é facultativo para doméstica? Né, uma vez pago se torna obrigatório, e é facultativo também para o diretor no empregado, que é o que a gente vai ver agora, mas doméstica a gente já viu. Então, o FGTS surge assim, se torna assim. Hoje em dia, a gente está em 2012, né? E aí a pergunta é: será que eu tenho muita gente nesse sistema ainda? Porque ele surgiu de forma facultativa, né? O estável. Então, olha só, em 78, esse cara já tinha que ter 10 anos. Então, 10 anos. Em 2012, então 88, 98, 2008, 9, 10, 11, 12. Tem mais 4. Então, ele tem 10, 20, 34 anos de casa. É comum alguém ter 34 anos hoje de empresa? Não é. E mais, nessa época ele ainda tinha que ter entrado optando pela estabilidade. Então, hoje em dia, a gente praticamente não tem mais esse estável decenal aqui, ó. Esse cara aqui, da sua CLT, o seu 492, ele praticamente não existe. Mas se existir, ele passou a ter estabilidade com mais de 10 anos. Então tá lá, nosso FGTS surge de forma facultativa e se torna obrigatório. E aí aqui, pensa comigo, quem é que vai depositar isso aqui, já que ele me comprou, né? Ele queria que eu abrisse mão, ele me comprou. Então quem é que vai depositar isso? O seu empregador. Então, todo mês ele deposita 8% de FGTS na sua conta vinculada lá na Caixa. Se ele te mandar embora, vamos botar um 8 mais bonitinho, 8%. Se
Se ele te mandar embora, você concorda comigo que é um trauma? Então, olha a ideia. Nesse sistema aqui, eu não podia te mandar embora. E agora eu posso te mandar embora. Aí você chega para trabalhar, feliz da vida, né? Tá lá, feliz, super feliz, passa o seu dia inteiro. Normalmente eles fazem isso numa sexta-feira, final do dia. Aí você tá lá, passou o seu dia inteiro trabalhando, super feliz. Chega no final do expediente, ele te chama no DP. Aí você, pô, no DP, será que eu vou ter que assinar algum contrato novo, promovida, né? Feliz da vida. Chega lá, o cara fala assim, olha, sinto muito, estamos com corte de pessoal, vaza, some, cata as suas coisas e some da empresa. Nunca mais quero te ver aqui. É um trauma, dá um ataque cardíaco, a pessoa passa mal, né? Não sabe o que vai fazer, vem aquelas contas todas na cabeça, aquela confusão toda, e agora o que eu faço? Agora, né? Então, ele te paga por esse trauma, tá? Aquela sensação ruim que ele te causou, né? Você vai ter que catar suas coisas, não dá tempo de se despedir de ninguém, o que eu faço? Nunca, né? Aquela situação horrorosa, e ele vai e te paga por isso. Então, ele paga o que a gente chama de multa. Então, essa multa é uma indenização porque ele te causou um trauma. Então, ele vai te pagar 40% de multa do FGTS. Ele vai te pagar 40% de multa do FGTS. Sobre o quê? Sobre o que deveria estar depositado. Então, na verdade, não importa se ele depositou, se você sacou, se você não sacou, você vai ter direito de receber esses 40%. Tá? O empregador está pagando 50%. Só que é na prática. Na nossa prova, o empregado realmente só recebe 40%. Os outros 10%, eles vão para o fundo social, tá? E aí pra gente não faz diferença, tá? Só que quem está trabalhando sabe muito bem que quem é empregador sabe muito bem que só vai conseguir pagando 50%. Então eu já estou avisando aqui, a gente teve uma lei complementar, a gente vai acabar passando por ela ali mais à frente, dizendo que teve um aumento para cobrir um furo que a gente teve, que chama de expurgos inflacionários. Não sei se vocês lembram que teve uma época que a inflação era galopante todo dia, começava o dia com X, terminava o dia com Y, devendo milhões, Y. Então, aí para cobrir essa diferença, que o banco não conseguia, o Estado resolveu dividir isso com o empregador. Então, o empregador é que estava pagando. Então, durante um período, ele tinha que depositar, em vez de 8, 8,5%, e na hora de pagar a multa, em vez de 40%, 50%. Então, os 50 ficaram, era para ter caído. Se você pegar qualquer livro de trabalho, ele vai dizer que caiu. Mas, então, na sua prova, acaba cobrando só os 40. 40 sobre o quê? Sobre o que deveria estar depositado. Tá? E mais. Eu vou ter aqui, a gente vai marcar lá, o aprendiz, em vez de 8%, são 2%. E eu vou ter só sobre o meu quadrado. Como assim só sobre o meu quadrado? Vamos pegar uma questão que teve de prova que foi o seguinte. Fulano de tal, trabalhando na empresa X, pediu para sair. Se você pede para sair, ele te causou algum trauma? Não. Se ele não te causar o trauma, ele tem multa para te pagar? Não. E você também não saca os 8%, fica lá guardado. Então, trabalhou na empresa X, pediu para sair. Trabalhou na empresa Y, pediu para sair. Na empresa Z, pediu para sair. Aí, nessa última empresa aqui, a A, ele foi mandado embora. Aí, ele tá cheio de dinheiro lá, né? Porque ele não sacou nem de Z, nem de Y, não sacou de ninguém. E aí, na hora de pagar, a A, ela tem que pagar sobre todo o dinheiro que está lá ou só sobre o seu quadrado? A resposta é sobre o seu quadrado. Tá? Então, ela vai pagar só sobre o que deveria estar depositado na época dela, tudo bem? Lá na frente a gente vai terminar, porque aqui de FGTS, vocês vão ver que eu separei do 15 ao 22, o mais importante é isso aqui, hipótese de saque. E tem duas situações muito importantes também que você tem que fechar, eu já vou botar aqui, porque a gente está com a tela aberta de FGTS. São duas hipóteses que o empregado não tem culpa e o empregador continua depositando FGTS. Uma das hipóteses é acidente de trabalho. Nessa hipótese aqui, a culpa não é do empregado. E serviço militar obrigatório. Olha só que situação. Ninguém, regra geral, né? Regra geral. Ninguém sai de casa pensando assim. Hoje eu vou me jogar daquela escada, se eu entrar no fosso do elevador, me jogar, eu vou conseguir quebrar uma perna, um braço, acho que dá para ficar em casa. Não é comum, fala a verdade. Não é comum você pensar em se matar, se jogar, se quebrar para ficar em casa um período, né? Então, regra geral, você não se acidenta porque quer. O que vai acontecer é que o empregador deixou de cumprir alguma regra de segurança e aí você se machucou. Então, se você estiver recebendo auxílio da Previdência, se você estiver de acidente de trabalho,
Por mais que você não vá trabalhar, a gente já viu suspensão, a gente já viu que está suspenso, você está recebendo benefício, né, do governo. Então, você não foi trabalhar. Beleza. Por mais que você fique em casa, esteja recebendo da Previdência, o seu empregador vai continuar depositando FGTS, porque a culpa não é sua, tá? Então, como a culpa não é sua, ele vai continuar depositando FGTS, certo? Serviço militar obrigatório. Serviço militar obrigatório é para dizer o seguinte: você é feliz da vida, estudando aí pro teu concurso, né? Mas digamos que fez um up, tá sabendo tudo de trabalho, te chamaram para trabalhar num DP de uma empresa privada, o cara te chamou para pagar 10 mil reais, você vai? Vai. 10 mil reais você vai, depois que você estuda, né? Aí tá lá na empresa, carteira assinada, bonitinho, o Brasil entra em guerra. Aí ele te convoca, né? Você vai ter que servir, as mulheres vão ajudar nisso e os homens naquilo. Fala pra mim, você vai feliz? Não, né? Feliz você não vai, você gosta, você ama o Brasil, mas feliz você não vai não, né? E aí durante esse período, como a culpa não é sua, né? O empregador também, por mais que você esteja como militar, por mais que você esteja recebendo do Brasil, na verdade o empregador continua depositando para você FGTS. Então essas duas hipóteses, elas, por mais que você não esteja recebendo do empregador, seu contrato esteja suspenso, ele vai continuar depositando FGTS para você. Então, como é uma exceção, é comum cair em prova, né? Então, esses detalhezinhos de exceção e as hipóteses de saque, que é o que a gente vai ver depois, é super comum cair em prova. Só de curiosidade, para comentar com vocês, eu disse que não era comum, né, as pessoas se jogarem e tal, tentarem se matar. Mas tem uma cidade no sul, e aí tem um linkzinho depois lá no blog, eu passo para tá lá, depois vocês passam lá e dão uma olhadinha. Mas se quiser também pode pesquisar no G1. Tem uma cidade no Brasil que todo mundo da cidade, quase todo mundo da cidade, até o vereador, o prefeito, se eu não me engano, eles têm menos um pedacinho de dedo. Olha que interessante, né? Juntou todo mundo de maluco numa cidade só. E aí, mas qual é a vantagem? Porque aí quando você perde um pedaço e a lesão se consolida, você mantém o benefício. Então você fica de acidente, depois você recebe fica de acidente, auxílio-doença, e depois você recebe auxílio-acidente. Então, uma galera fica tirando os dedinhos. Eu fico pensando que a pessoa deve sair de casa pensando assim: eu preciso de dinheiro para isso, acho que eu vou perder um dedinho. Dependendo se eu precisar de dinheiro para aquilo, eu posso perder 2 dedinhos. E aí vai perdendo, porque dependendo de onde você perca a falange, né, você vai recebendo mais ou menos benefício. Meio surreal, mas acontece, tá, gente? Não é comum, não é comum, tá? Então, ó, a gente sai daqui, sai do FGTS, eu vou fazer um outro gráfico de estabilidade. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer o gráfico, e depois a gente vem marcando tudo, tá? Esse aqui é um gráfico mesmo, um mega gráfico, porque eu tenho o pessoal do lado de lá e o pessoal do lado de cá. Então aqui no meio falta gráfico. Mais ação de inquérito. Ação de apuração. Ação de inquérito para apuração de fotografia. Ação de inquérito. Ação de inquérito para apurar falta grave. Para apurar falta grave. Então, ó, pessoal do lado de cá, o que é isso, né? Quem são essas pessoas? A gente está no tempo que é estabilidade, garantia, FGTS. Eu vou explicar logo isso, que aí fica mais fácil. Estabilidade seria uma coisa que é para sempre. Estabilidade é uma coisa que é para sempre. Que é diferente, né, de garantia. Então, olha só, garantia é uma coisa que eu tenho provisória, é uma coisa que eu tenho data início e data fim. Então, quase tudo que a gente vai ver aqui é um tipo de garantia. Normalmente, na sua prova, na prova de múltipla escolha, eles não estão fazendo distinção. Então, normalmente, eu tenho na prova perguntando qual é a estabilidade do gestante, qual é a estabilidade do cipeiro. Se ele fizer isso, você não briga com ele. O problema é se por acaso a prova surtar, você vai perguntar doutrina e te perguntar: estabilidade é a mesma coisa que garantia? Não. Estabilidade é uma coisa que eu ganho e fico para sempre. E garantia é uma coisa que eu tenho data início e data fim. Por isso que ela é provisória. Tá? Ela tem data para começar e data para acabar, diferente da estabilidade. Lembra que eu acabei de falar para vocês da história triste? Né, que em 43 tinha o cara que se ficasse mais de 10 anos naquela empresa, ele se tornava estável decenal. Então, ó, aqui a gente tem o estável decenal.
é esse aí que a gente acabou de ver. Então, o estável decenal é se ele tiver mais de 10 anos naquela empresa.